Boa tarde, Jornal Conservador, Rui S. Pratini. Essa live era para ser no YouTube, mas o YouTube, ele nos odeia. Não pode colocar o nome Rui S. Pratini lá. Cassandra Mar já caiu, tomara que ela volte. Se não voltar, vamos falar nós um pouquinho de BRICS. E aí, pessoal, quem é que está aqui? Boa noite, Ana Carolina Magalhães. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu passar o link para a galera aqui. Alguém tem alguma pergunta de BRICS? Estou vendo com a Cássia, ela vai voltar, ou se vai eu sozinho, não tem problema de qualquer maneira. Ana Carolina Magalhães, obrigado pelo carinho. Sim, melhorei muito. Nada como dormir. Para quem não dorme, dormir é remédio. Fala, rapaziada. Lembrando sempre, gostou, curtiu, compartilhou. Marcos Vermelhinhos. E vamos lá. Se puder e quiser, manda um pix que a gente agradece. Toda a ajuda de vocês ajuda o canal a crescer. Garozene, não sei se eu tomei Garozene, Eliane Costa, melhorei sim, melhorei bastante. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos falar do BRICS, então. Vamos começar entendendo a jogada básica. Olha que interessante. Vocês já viram que bonitinho que é a logo da BRICS? Então, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uhul! A Cassandra não volta mais, acho que derrubaram ela de verdade. Mas tudo bem. Cassandra voltou! Ou tá voltando, devagarinho. Fala, Cassandra! Fazer o merchan da galera aqui. Fazer o merchan da galera. Dia 18 de março, Camboriú, Balneário. Vamos lá, galera. Tá falando um pouco dos lugares. Temos São Paulo, dia 25 de março também. Então, vamos aproveitar. E São Paulo está enchendo rápido, meninos. Na última hora já foi subir para 50 ingressos. 50 então, ingressos já? Aham, está indo muito, muito rápido, meninos. Então, e é como eu pus lá no grupo, o interessante é que na aba do evento, vocês podem pôr de que cidade vocês são. Muita gente está juntando para tomar carona uns com os outros, lá de Campinas, de vários lugares. Então, tentem se agrupar e aí vai todo mundo junto, é o mesmo lugar. Então, se organizem, porque nós vamos estar lá esperando por vocês. Tá? Vai ser um evento fantástico, tá? Vai ser muito bacana. Vai ter todas as coisinhas da estrela, daquelas coisinhas todas. Vai ser muito bacana. Aqui, ó, a Cátia Almeida Ferreira fala que estava no YouTube aguardando a gente, fomos banidos de lá. Só vocês entenderem, a culpa da demora é minha, é que eu estava me maravilhando, me deleitando. Cassandra, acabei de comprar mais ou menos umas 2.000 páginas para estudar o que a gente vai falar em 15 minutos nesses encontros pessoais. Eu acabei de comprar 3.000 páginas, que é para a gente entender. Quando eu falo que a gente tem que entender o passado a gente tem que aprender o passado para entender o presente, para projetar o futuro, eu levo esse negócio a sério. Eu estou estudando a intervenção militar, a ditadura militar a fundo. E eu quero estudar pela visão dos vermelhinhos, porque eles vão nos contar o que machucou eles. Amanhã ou terça-feira eu vou buscar a visão do Exército. Para a gente conseguir entender o mundo atual, a gente precisa entender algumas coisas. Uma delas é a intervenção militar, que vai ser abordada a partir de segunda-feira até sexta com bastante propriedade. O outro ponto que é importante da gente entender é que em 1964 também teve muito problema externo. A pressão externa, pessoal, ontem era e hoje continua sendo. O mundo não é uma coisa estanque. Então, a gente vai começar a falar de BRICS daqui a 4 minutos e 30, mas eu vou dar um leve spoiler de terça-feira às 8h30,
onde nós vamos abordar novamente a Fanta Laranja e os Estados Unidos. E eu quero dizer só uma coisa, Cassandra, porque eu vou dizer agora com gosto, eu avisei. Ao encontro dos Estados Unidos, Trump e Bolsonaro. Quem é que estava no encontro e quem foi via videoconferência? É só isso que eu vou falar para você. Ah, mas o que ele falou não me importa. Eu quero dizer, quem estava lá e quem não estava. Pois é, aí é que está. E o que nós falamos, sabe? As pessoas, por mais que uma pessoa fale, eles não entendem que o que falamos, ele é o que é, me entende? E nós não falamos as coisas só por causa de falar. Nós temos uma base sempre para isso. Agora, é a mesma coisa com os navios, me entende? Porque isso, porque aquilo, nós já falamos para vocês. Inclusive, se vocês leram as notícias, existe um acordo que foi assinado entre a Arábia Saudita e o Irão, tá? E o acordo que fizemos sobre a soberania, que eu tenho os documentos, que eu nem mandei ainda para o Rui, e vou mandar para ele ver antes da soberania que foram assinados. Então, que incluso quem é que está à frente do Irão não é aquela pessoa que vocês pensam que está, tá? É uma outra pessoa. Então, a Elisiane Schmitz bota: os navios não eram nossos amigos. Não, não eram. Eles são. Mas o Bolsonaro falou que se ele tivesse no poder, os navios não iriam atracar. Claro que não, eles não precisariam vir aqui defender nossa soberania. A gente tem que entender que os navios vieram aqui para provocar os Estados Unidos? Não. Vieram aqui para provocar o Trump e o Biden, ou seja, os republicanos e os democratas. E mais, vieram aqui para machucar o Lula. Por que machucar o Lula? Foram bater nele? Não. O Lula falou, não pode abortar. E a Marinha disse, só um pouquinho, quem é esse cara aí? Autorizado, pode entrar aí. Pessoal, vamos parar da pré-escola, porque a pré-escola não tem lugar aqui. Não dá para ficar discutindo com gente que não entende o negócio. Mas, Rui, o Bolsonaro, ele elogiou o Trump. Claro, ele vai a público dizer, tu é um idiota? Não. Espera aí. Não, eu não acho que é elogio. Quando ele disse que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos... Isso não é elogio. Eu não acho. Eu não elogio. Vou dar um spoiler. Vou dar um spoilerzinho para a galera, então, aqui para entender do Pi. O Trump não pôde no evento ao vivo. É simples. Aí ele não pôde por quê? Porque não deixaram ele entrar no mesmo lugar que o Bolsonaro está. Ponto. Isso é um fato. Como é que tu comprova? O Trump não encontra o Bolsonaro há mais de 6 meses ao vivo. Acabou, pessoal. Entendam que a era Trump acabou. Entendam que o Trump se vendeu e traiu. E entendam que o Bolsonaro é muito superior ao Trump. Não é que é o Bolsonaro é o Trump dos trópicos. Não, o Bolsonaro é o Bolsonaro. E Trump quem é? É um Zé Ninguém, traidor, que vai cair no esquecimento ou vai ser preso. Entendam isso. Que fixação naquela porcaria. Acabou. É aquela fixação que o brasileiro quer ser um americano, mas vocês não estão se dando conta que o brasileiro tem mais valor que o caraças do americano? Os Estados Unidos já deixou de existir há mais de 30 anos. Aquela ilusão que eles passaram, ela não existe mais. E eu falo de propriedade porque eu estive lá, me entendem? Então, comecem a olhar para o que vocês têm no vosso país e assimilar vocês à vossa pátria e quem vocês são no coração. Vocês precisam de se parecer com o americano? Não. O americano hoje é não posso falar um palavrão. É lixo. É lixo. Simplesmente isso. Me entenda? A ilusão que foi criada, ela não existe. O país foi trazido até um ponto que hoje ela é uma sombra do que foi há 50 anos atrás. Então, entendam. Eu sou mais Brasil, eu sou mais Bolsonaro, eu sou mais Forças Armadas. E quem não gostar, liberdade é negociável. Agora, quando as pessoas vêm aqui falar comigo, cara, fala com propriedade. Ô, Silvana, carinho pra nós. 10 minutos e 15, vamos entrar em BRICS. BRICS, então, é o quê?
Tu quer que eu dê um resumo? Ô, Cassandra, me dizem que ano que o Trump fundou a BRICS. Não, mas deixa primeiro, tá? Deixa eu fazer um resumo para as pessoas entenderem como o BRICS foi formado, tá? Só um pouquinho, Cassandra. Aqui, ó. Aqui que tá o negócio. E o vídeo do Trump elogiando o Bolsonaro. E daí? E outra coisa, ele falar que o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, ele está se elogiando, não elogiando o Bolsonaro. Não está se elogiando ao Bolsonaro, me entende? Pelo amor de Deus. O ego não consegue falar. Vamos entrar no BRICS, um resumo bem rápido, tá? O BRICS foi formado da ideia de Jim O'Neill, que fazia parte do Goldman Sachs. Goldman Sachs era tudo a ver com finanças e dinheiro lá atrás. Isso foi em 2010, quando ele criou uma tese chamada BRICS, argumentando que a África pode ser considerada para o próximo BRICS. Então, a primeira cúpula do BRICS, ela foi feita em 2009. 2009, vamos entender o que aconteceu em 2007. 2007, Lula foi para o Davos, se juntou lá o amiguinho dele, o Klaus Schwab, se juntou àquela cúpula toda, que eu já mandei fotos para você disso, e praticamente virou o puppet, a marioneta deles, recebendo um salário para criar uma organização na época que ia, na verdade, explorar a soberania do Brasil e vários outros países, incluindo a África, tá? Em 2007, então, em 2009, que foi logo depois, outra coisa, em 2007 foi assinado o Tratado dos Indígenas das Amazonas, que dava a cláusula 5, que se não tivesse sido vetado pela Rússia, nós hoje estávamos sem a Amazônia. Então, a primeira cúpula do BRICS foi feita em 16 de junho de 2009, com a presença do Lula, o Dmitry Medvedev, que é o antigo presidente da Rússia, antes desta ser reconhecida legalmente como soberania. Com certeza, tudo isso que a Cá está falando, ela fez um PDF que depois ela vai me mandar e a gente vai disponibilizar nos grupos, tá? Isso. O Sim e o Jintão, que o Jintão não tinha nada a ver com o Xi, que era o partido lá dos outros, sabe? Aqueles... Então, e os líderes, então, era a Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Eram 4. A África veio depois, tá? Só que aí o que aconteceu? Houve um desenvolvimento, esses países, na verdade, foram criados, esse BRICS original foi criado com o dinheiro lá da UEF, tá? Porque eles já estavam planejando, um tempo mais tarde, de controlar o Brasil e a América do Sul. Em 15 de junho de 2014, então fez 9 anos, durante a 6ª cúpula do BRICS em Fortaleza, Ceará, os presidentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a África já estava junto, só que aí nós já estamos falando em outras pessoas. Nós já estamos falando em Dilma Rousseff, na época. Nós estamos falando em Modi, adoro Modi, da Índia. Fantástico, pessoa assim, super tranquila, assim, muito boa. O Putin, interessante que todos esses caras que tu fala foi os caras que o Bolsonaro foi visitar, né? Isso. Que nós temos a timeline que nós vamos ver. Eu vou fazer uma live contigo sobre a timeline para nós cobrirmos essas coisas todas. Eu acho que é uma boa. Até o que nós podemos fazer, até fazer um slide. Vamos ver uma coisa. Então temos o. Não, eu quero fazer essa live aqui, cara. E a outra, eu vou pegar todo esse material e vou disponibilizando um livro para as pessoas entenderem. O que acontece? Quando eu fiz a live lá com o advogado, com a ANB, foi sensacional. Eu consegui fazer tecer ali. Só que o que eu vi, cara? As pessoas que não nos acompanham, pelo menos por uns 2 meses, elas têm dificuldade de concretizar, porque é muito ponto fora. Então, toda essa revolução, intervenção, 2022, BRICS, tudo isso eu vou fazer uns slides, vou fazer um texto e vou disponibilizar depois das lives para as pessoas entenderem. É muito longe. Então, o que acontece? Então, já temos, nessa época, a Dilma, já temos o Modi, que está ainda o Modi, tem o Putin, tem o Xi, e temos da África do Sul o Jacob Zuma, que foi envolvido em tráfico, tudo isso, e foi removido para ter o presente.
Então, o que aconteceu em 2015, 14? E vocês vão entender muita coisa. A sede do BRICS foi posta em Xangai. E o que estava acontecendo com a Pelosi o ano passado e os Estados Unidos? O que eles estavam atrás era de Taiwan e estavam tentando complicar com Xangai, tá? Então, a sede foi para lá e começaram a meio do empréstimo em moeda chinesa na época. Na época também, quem estava na presidência foi o Modi e eles começaram... A capital inicial do banco era de 50 bilhões de dólares, só que que depois foi para 100 bilhões, só que esse dinheiro foi lastrado em ouro, que faz toda a diferença, tá? Então, nós temos aí uma continuação até depois Bolsonaro finalmente assumir. Na verdade, Dilma saiu do poder, o Temer assumiu. O Temer assumiu, só que ele deixou praticamente o assento dele congelado no BRICS até entrar o Bolsonaro. Só que o que muita gente não sabe é nesse período de Temer para Bolsonaro, as atividades continuaram. E o Brasil se fortaleceu ainda cada vez mais dentro do BRICS, até que nós vemos em 2019, logo que o Bolsonaro entrou, a primeira cúpula foi logo no Brasil. Foi logo no Brasil, e nesse ano de 2019, Bolsonaro não apenas recebeu o presidente Vladimir Putin, recebeu Modi, recebeu Xi, e também ele foi visitar Xi, Vladimir e Modi, e só a África é que ele não foi visitar. Então, o que nós vemos é, em 2019, o BRICS se fortalecendo de um jeito enorme, independente do que estava para acontecer com a Ucrânia. E a Ucrânia teve muito a ver com o crescimento do BRICS, porque o maior adversário que eles tinham no BRICS, a Europa e os Estados Unidos, era a Rússia, me entendem? Cassandra, a primeira dúvida, que é aquelas coisas que a dúvida, se a gente não falar agora, não vai ser matada e a pessoa não consegue passar. E como passou na timeline, muita gente pensou, o quê? Risco da gente sair do BRICS por causa do Lula no poder. A primeira coisa, o Lula não está no poder. Vamos começar. Primeira coisa. Alguém me perguntou hoje, a pergunta mais... Eu não quero dizer estúpida, porque ninguém é estúpido, tá? A Dilma estava na China com o banco lá do BRICS. Pelo amor de Deus. Eu não sei onde é que está a Dilma, mas eu posso confirmar uma coisa, que ela não está na China, tá? Deve estar escondida lá numa praia, ou não sei, em algum lugar, mas eu posso confirmar absolutamente com vocês que ela não está lá. Ela não está lá. E a Glaze está tendo rompantes de bolsonarista. O que está acontecendo? Vamos seguir no BRICS aqui, que é mais fácil de entender. Também acho. Então, o que acontece, Cassandra? Quem são os pais fundadores do BRICS? Vamos começar do beabazinho básico para a galera? Os pais fundadores do BRICS, na verdade, foi um só, que foi o Jim O'Neill, que era do Goldman Sachs, ok? Goldman Sachs é aquelas coisas todas do dinheiro que teve a ver com não só Goldman Sachs, mas tem a ver com aquele que recentemente a filha dele saltou do balcão, lembra? Não lembro. Ela foi 2 incidentes, um no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrei. Morgan. No balcão, ele falou balcão, eu pensei no balcão de bar, ela pulou da sacada. Na varanda. A JP Morgan. Então, sim, JP Morgan. E a mulher que estava ligada com o Alexandre de Moraes, que tinha julgado alguma coisa com o pai dela. Isso mesmo, isso mesmo.
Então, o que acontece? Esses foram iniciados lá em 2000 na verdade, em agosto. Na verdade, isso é uma isso eles dizem que foi foi em 2001, não em 2010, tá? Porque na verdade a primeira reunião foi em 2009. Só que o que eu acho engraçado é que isso foi feito logo depois de Lula estar em Davos. Davos foi em 2007, onde ele fez amiguinho, fez os contratos todos que ele precisava fazer, vendeu praticamente. Na verdade, a intenção dele era vender através das Nações Unidas as Amazônias, só que ele foi vetado em 2007. Aí ele foi e fez o acordo lá com o queridinho dele, do Schwab e de Soros e de todo mundo. Em 2007, 2009, então é lançado o BRICS. Na época é lançado com os 4, que era o Dmitry, o antecedente a Vladimir Putin, Lula, o Manmohan Singh e o Jintão, que o Jintão era da outra China, a corrupta, tá? Que nós chegamos a ver um vídeo, tu te lembra que ele estava sendo retirado do Congresso? Tu te lembras disso? Então, o que eu vejo fantástico é que no período mais ou menos 2009 até 2012, 2013, temos uma mudança completa, onde a China perde e se desvia da corporação para vir o Xi e implantar a soberania. Então, temos o Vladimir que chega, também implementa a soberania. Temos depois a África que chega também com a soberania. Temos a Índia, a Índia foi mais fácil porque eles tinham a coroa em cima, só que a coroa não mandava. Então, para eles reverter a soberania foi hiper tranquilo. Então, e depois o Brasil em 2019. Então, o que nós temos 4 potências soberanas que não entraram como soberanas no BRICS, mas elas viraram soberanas dentro de mais ou menos uns 5 anos depois de entrar. O problema da Cassandra é que é muito sábia, muito conhecimento. Eu queria só uma resposta bem mais simples: Rússia e Arábia Saudita. Ela deu o DNA inteiro, ela deu os 300 filamentos do DNA lá, entendeu? Ela deu tudo, pai, mãe, filho, tudo. Mas eu achei excelente. Agora o que eu quero dizer para vocês é que, por trás de tudo isso, o BRICS foi maquinado mentalmente por 2 potências. Na minha opinião, eu vou passar para cá para ver se ela entende da mesma coisa. A diferença é o quê? Por que a gente faz um sucesso? Porque a Carla vai no DNA, no tutano. E eu saio, eu sou extracorpóreo, o meu negócio é ver o macro. Quando você junta os dois, dá um cataclisma. Porque eu falo, ela diz só um pouquinho, Rui. Aí ela vai procurar e diz, filho da mãe, tu tá certo? Aí eu digo, eu não tô certo, alguma coisa aconteceu aqui. Vocês têm que entender onde é que a gente já ultrapassou as torres gêmeas, a gente já está em 1974 para algumas coisas. É sensacional, porque eu vou vendo os pontos e ela vai trilhando o caminho, dando a base. Então, Cassandra, não sei se você concorda comigo que a Arábia Saudita e Rússia, em algum momento da vida, disseram, ei, a gente tem que tirar os Estados Unidos do poder. Os Estados Unidos estão cavucando em cima do mundo, escravizando, e daqui a pouco vai chegar aqui. Porque o que acontece? Enquanto a Arábia Saudita e a Rússia estão lá no extremo e os Estados Unidos na outra, e a Europa está no meio, ok. No momento que os Estados Unidos botam o pé na Ucrânia, a Rússia diz, ei, olha aqui, ele está chegando muito perto, ele vai nos atacar. E aí esses caras se juntam e dizem, como é que a gente pode reverter esse processo? O processo ele vai passar por várias coisas. Uma delas é a destruição do dólar. Vocês têm que entender que o dólar sem valor vai arrebentar com os Estados Unidos, como está fazendo, de uma maneira brutal. Aí você vai ver, por exemplo, Cassandra, sem spoiler, é só para terça, tá? Eu vou fazer aqui uma isca. Não vou dizer nada. Aí você vê uma filha destruindo o pai para os deputados. E você diz, por que isso? O BRICS ele tem um peso gigantesco. Então, o que acontece? Quando você
enxerga que tem duas potências mundiais, Arábia Saudita e Rússia, e os caras são soberanos de verdade, porque se o Vladimir Putin mandar, mandou, e se o príncipe mandar, mandou, se o rei mandar, mandou, acabou. Eles falam assim, como é que nós vamos destruir o poderio dos Estados Unidos? Uma guerra nunca acaba bem. Para lado nenhum. É morte, é sangue, é destruição e é muito dinheiro. Agora, se você atacar a base do que aquela outra potência usa para te atacar, então o que acontece? A Rússia e a Arábia descobriram 2 pontos fracos. Quais são os pontos fracos dos Estados Unidos? Primeiro, é que eles são péssimos produtores. Tudo é muito caro para produzir lá. A mão de obra é muito cara. Então, se você arranca os países escravos, China, Índia, África, Brasil, da tutela dos Estados Unidos, você dá um duro golpe. E se você arrebenta com o dólar, e aí para arrebentar o dólar é tão fácil, por que é fácil? É simples, tu quebra o lastro do petróleo com o dólar. Agora nós temos de um lado uma força antagônica dos Estados Unidos, só que é uma força muito mais poderosa. Por que é muito mais poderosa? Porque é uma força que trabalha com a soberania. E ao invés de deixar os outros fracos, ele está levantando países e dizendo, venham, vamos ser fortes. E agora que os Estados Unidos está olhando para frente, ele não entende mais uma Rússia. Ele tem a Rússia, ele tem a Arábia Saudita, opa, tem a China. Opa, tem a Índia. Opa, tem o Brasil. Meu irmão, os caras estão com problema. E eles não têm condição de reverter isso. Falei alguma bobagem muito grande, Cassandra? Vocês estão entendendo que a Cassandra vai no tutano do DNA e eu dou a roupagem? Esse encontro que é sensacional. Então, é muito interessante porque tu falaste alguma coisa e me pôs a pulga na orelha, me entendes? Uma coisa que me interessa é porque o Putin ele teve o primeiro mandato que foi de 2000 até 2008 e depois quem entrou foi o Dmitry Medvedev e depois o Putin reentrou em 2012 até o presente, tá? E na época do primeiro mandato dele, ele teve uma reunião, foi quando ele começou as relações com o antigo rei da Arábia Saudita. O antigo rei da Arábia Saudita, ele esteve lá em 2007. E o rei depois acabou falecendo em 2015, que foi quando deu aquela briga pelo poder e o Al-Wali da família tomaram o poder e depois voltaram. Houve aquela confusão toda. Então, o que é que eu acho que Putin, na época desde 2007, ele já estava desenvolvendo uma relação com a Arábia Saudita. Eles já estavam planejando o que eles iam fazer para derrubar esses globalistas. Só que isso foi interrompido porque com a morte do rei da época, depois houve uns conflitos bem complicados. Eu nem sei do que ele morreu, mas foi na época um pouquinho complexo. E até que Putin ele não voltou à Arábia Saudita até 2019. Então, entre 2007 e 2019, eu acho que houve mais ou menos... Eu não sei se foi 2019, eu estou quase... ou foi 2000... tenho que ver isso. Então, houve ali vários anos onde Putin não voltou à Arábia Saudita. Me entende? Então, isso é muito interessante de ele ter esperado tanto tempo para voltar. Eu tinha ele aqui. Deixa eu ver. Eu fiquei curiosa por isso. Procura aí, deixa eu responder para o Elias. Desculpa, mas quem costuma escravizar seu povo são os comunistas. A tua afirmação é tão errada que os romanos não eram comunistas e escravizavam as pessoas. Os africanos eram africanos e não eram comunistas e escravizavam as pessoas. E existe mais de um tipo de escravização, de escravatura. Um deles é você subjugar o povo e deixar ele sem direito, sem comida, sem nada. Por exemplo, os africanos que são escravos do sistema, e o sistema que está lá é a Inglaterra via Estados Unidos. Então, assim, cara, tu ser burro, por exemplo, tu é um escravo do sistema. Afinal, o sistema avança em cima
da pessoa, e quando eu falo tu, eu não digo você, tu, eu digo tu, a pessoa, né? Então, a tua escravidão, ela é baseada na tua ignorância. Fica a dica. 2018, então ele teve praticamente 11 anos sem voltar lá. Ele não voltou até o Salman ser de novo. E a história do Mohammed bin Salman é uma história bem interessante, porque antes de ele ser coroado o príncipe e futuro rei, ele teve nas embaixadas. Ele trabalhou dentro da embaixada, incluso acho que nos Estados Unidos, e ele serviu no serviço militar. Então, ele está preparado para a posição que ele vai. Então, quando Mohammed bin Salman, na verdade, porque era o outro que assumira a coroa, só que o rei nomeou ele o sucessor. Aí foi quando deu aquelas tentativas de assassinato e deu um montão de coisa por lá. E foi nesse momento que o Putin decidiu visitar o Mohammed em 2018, que na verdade tinha aqueles conflitos todos com o vermelhinho lá, o Fanta. E nós já falamos disso, né? E vamos falar na terça-feira. Ó. E então, meninos, o que é que acontece? Existiu o jogo ali. Então, o que eu vejo é que o BRICS tinha sido feito em 2009. Houve a reunião do Putin com o... então, houve a reunião do Lula com o UEF, com o Klaus Schwab, e naquela época tinha a reunião do Putin com os árabes. Então, eu acho que foi as duas vertentes que começou ali. Só que depois a vertente parou da parte da Rússia com a Arábia Saudita, porque o rei morreu e teve umas complicações ali entre hereditária e quem é que é a coroa e tudo isso, e foi retomado depois em 2018, quando nós temos um novo governante sendo nomeado. Um governante, na verdade, muito interessante, porque uma das primeiras coisas que ele falou é que o governo dele ia priorizar a soberania tanto da Arábia Saudita como a soberania do povo dele. Ele foi bem claro sobre isso. Então, muito interessante, isso me chamou muito a atenção quando eu vi essa frase. Então, o que é que nós temos? Nós temos um início de BRICS que foi formado por o UEF para controlar a América Latina e para controlar certas coisas, e depois nós temos uma retomada dos poderes da soberania sobre as corporações e instituindo o que nós conhecemos hoje de BRICS. Era isso que eu ia falar, que bom que você já falou, para as pessoas pensarem, é o seguinte, o BRICS começa em 2009 com o ladrão, só que não vai para frente. Por que não vai para frente? Porque quando ele senta numa reunião, com certeza o bando de rato e barata que anda com ele está nos corredores tentando fazer acordos, negociatas. E, meu irmão, com o russo e com o árabe, tu não vai fazer isso. O que é, o que não é, não é. É bem simples. Você não vai lá com a Rússia pagar a propina. Não vai acontecer isso. Entenda. Não. Tu não vai ganhar propina. Por esse motivo, ele fica de 2009 a 2018 parado. Aí eu me pergunto, porque nessa timeline que a gente está trabalhando, eu fico pensando, será que no meio do caminho não tem um Putin e uma Arábia Saudita injetando algo aqui no Brasil para alavancar um espião dormente que está lá na Câmara dos Deputados, assim, ó, e aí passa um cara lá dele assim, ó, bom dia! Aí ele, tá na hora de trabalhar. Em 2014 ele levanta e sai correndo pelo Brasil, parecendo o Forrest Gump. Porque as pessoas não conseguem... O que as pessoas não conseguem entender é que nada no mundo é estanque. Entendo que quando eu e a Cassandra fazíamos lives e falávamos que o Trump era um aliado, ele era um aliado, até parar de ser. Sim. A gente não muda uma vírgula do que a gente falou antes, porque o que a gente falou era baseado em fatos e dados, mas quem vive de passado é museu. Isso.
O fato novo é que o Bolsonaro era para ser um presidente da República e virou um mito. Isso. Respondendo ali, a Vera, quando é que mudou? Mudou quando os chefes todos, os 4 chefes, você tem que pensar que 4 originais que fizeram o BRICS mudaram completamente, me entende? Modi assumiu que Modi é o exemplo hoje que nós temos em termos de soberania e de pessoa legítima. Temos Vladimir Putin, que mudou, temos a África, que entrou também, temos depois, a única que, na verdade, foi o último a mudar foi o Brasil, por isso que o Brasil foi sempre segurado de lado. Se vocês veem a história do BRICS, até certo ponto, o Lula atuava lá e falava coisas bestas e bonitinhas, mas era a única coisa que ela articulava. E também a China mudou. Então, do momento que as potências dos 4 mudou, e a África entrou, aí houve uma mudança porque eles retomaram o BRICS e os globalistas perderam, entende? O único que faltava para eles começar a ativar o banco era o Brasil. Esse era o único que precisavam. E depois o que aconteceu, isso acabou atrasando, porque tivemos, por acaso, uma guerra na Ucrânia que começou. E já que nós estamos no assunto, eu quero conversar com você sobre a ONU, tá? E a Rússia. Porque o ano passado nós ouvimos tanta história, tanta bostinha sobre a ONU, sobre a Europa, sobre tudo isso. Eu e o Rui, toda sexta-feira nós tínhamos uma bomba que caía nos nossos braços. Então, era uma coisa tão incrível nesse aspecto que as pessoas aí eles iam que a Rússia ia sair da ONU porque se para e aquilo. Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um timeline lá no Veritas da época para explicar por que a Rússia, tanto na OTAN como na ONU, eles não podem fazer nada. Tá? E por quê? Qual é o status da Rússia na ONU? Desde 1991, marquem a data, a Rússia ocupa um assento na ONU de forma absoluta. Tá? As pessoas dizem que é ilegal. Mentira. Tá? Eles não querem aceitar a verdade óbvia. Porque a Rússia ela é o único país participante que não teve que assinar a carta fundadora da organização em 1945. Nem foi um membro eleito pela Assembleia Geral. Você sabe por quê? Porque eles não podiam ilegalizar a soberania da Rússia. Porque o que aconteceu? Quando a URSS caiu, os americanos eles fraudaram a Rússia na época. Eles fraudaram, na verdade, o território. Porque se nós formos ver, o território ainda da Rússia hoje, ele inclui quase toda a Europa, se nós formos ver os mapas antigos. Então, por isso que eles ficam de birra com a Rússia e eles não querem largar o osso, porque eles tentam se desfazer da Rússia de algum jeito, não conseguem. Por isso que quando eles quiseram suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, os países ao redor do mundo, eles estavam querendo responsabilizar Moscou e não Kremlin, tá? Porque Moscou e Kremlin são duas coisas diferentes. É tipo a China e Taiwan, totalmente diferente, e Xangai. Eles queriam responsabilizar Moscou por violações sistemáticas dos direitos humanos em guerra premeditada na Ucrânia. Só que eles falaram que eles retiraram a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos. Isso foi mentira. Foi a maior mentira. Eu fiquei tão brava na época, porque eu sabia que era tudo uma mentira. E eles anunciaram isso em 7 de abril de 2022. Eu digo assim, aonde? Então, e outra coisa, 3 países no mundo que não se tornaram membros da ONU foi Taiwan, Kosovo e Cidade do Vaticano. Vocês sabem que eles não fazem parte das Nações Unidas? Interessante isso. Sabe por quê? Porque a OTAN bombardeou 100 bases o Kosovo em 1999, quando nós estávamos lá. Entende? Ilegalmente. Foi quando houve a brecha entre a OTAN e a Rússia se removeu.
porque eles viram que a OTAN criou ela fez um crime de guerra. E a partir desse momento, a OTAN ficou nas mãos da Rússia. Por quê? Porque a Rússia e a OTAN são uma. A OTAN não pode entrar na Rússia e a Rússia tem eles por praticamente o que eu chamo de pegar eles por as bolas. Simples. Então, vamos lá ver, em 24 de dezembro de 91, após a dissolução da União Soviética, que aconteceu nessa data, a sede da ONU foi transferida para a Federação Russa, o estado sucessor da URSS, na época. E o que aconteceu? A União Soviética e as Nações Unidas, aí foi quando a Rússia recebeu um assento permanente dentro das Nações Unidas. Então, qualquer decisão a nível das Nações Unidas muito importante, ela tem que ter o voto dos 5 membros. Se não tiver um deles, ele não vai para frente. E isso foi o que aconteceu em 2007, quando eles tentaram votar o Tratado dos Povos Indígenas da Amazônia, quando a cláusula 5 gerou um desconforto muito grande para Putin na época, e a Rússia vetou. Não quis, disse que não. E ainda bem que isso aconteceu, porque senão hoje nós estávamos sem Amazonas. Mas uma coisa interessante, vocês sabem que a França não pertence à OTAN já há muitos anos? Então, tem países que agora se punham junto com a OTAN e tudo isso, mas eles nem pertencem. Aí vocês dizem assim, mas espera aí, então qual é o teatro? Vocês entendem hoje? Aí, quando as notícias diziam assim, não, porque a OTAN vai atacar a Rússia, porque isso, porque aquilo. Eles não conseguem, eles não podem, porque existe um tratado, através das Nações Unidas, que proíbe a OTAN de entrar dentro da Rússia, independente de qualquer coisa. Então, isso é importante. Tem muita gente que está presa em conceitos antigos e não consegue entender que a política ela é viva, que a política é que nem um organismo vivo que nasce, cresce e se desenvolve, e aumenta e vai e tudo mais, entendeu? Tem gente que está preocupado lá ainda porque o Bolsonaro elogiou o Trump, porque o Trump elogiou o Bolsonaro. Mas vejam as palavras, pega o diplomacia. Discurso. Isso, diplomacia é a primeira coisa. E a segunda coisa, façam que nem no discurso do Mourão. Peguem o discurso e coloquem no papel e leiam. Quando o Trump fala o Bolsonaro é o Trump dos trópicos, significa que ele se acha superior ao Bolsonaro. Sim. Ele não estava construindo o hotel Trump no Rio de Janeiro? Isso. Só que o Trump não pode botar os pés aqui dentro, sem ser presidente, senão ele vai ser preso. Tem processo para isso. O Paulo Figueiredo, que é o sócio do Trump aqui... será que o Paulo Figueiredo não para de xingar as Forças Armadas porque o ex-sócio, que talvez seja amigo ainda lá... Vocês estão entendendo como a política é muito mais do que um abraço, um aperto de mão? Começando que eu e a Cassandra, a gente sempre pede o quê? A foto. Por quê? Porque a foto é aquele momento que a pessoa não tem mais como fugir. Uhum. A pessoa ela dá aquela jogadinha de corpo, ela vai para um lado, ela vai para o outro, aquela carita fica meio estranha. Você está com dúvida? Vai ver o vídeo do Bolsonaro com o filho do Trump. Em momento algum existe uma amizade recíproca ali. É só você ver, o cara tá de lado, jogando no canto, parece um fãzinho. Manda para mim se você tem os vídeos do Trump com o Bolsonaro. Até onde eu sei, o Trump não foi para lá. Até onde eu sei, ele fez um discurso online. Mas pode ser que ele esteja lá e não tenha recebido esse vídeo. Então manda para mim, Iracema. O que eu quero saber é o seguinte... Qual é a chance dos Estados Unidos entrar no BRICS, Cassandra? Agora, nos próximos 5 anos? Não pode. Os Estados Unidos, tu está falando? Porque segundo alguns canais estão divulgando, Trump, além de criar o BRICS, vai entrar agora no BRICS. Pelo amor de Deus. Se o BRICS está sendo feito para derrubar o dólar, aí o graças dos Estados Unidos vai entrar juntinho no parquinho? Mas pelo amor de Deus, sabe? As pessoas, elas, de onde é que elas pegam essa informação? Em primeiro, que vamos lá ver, tá? O Trump criou o BRICS
Aonde? Em 2000, 2001, até tem que o mosquito está me empestando, parece que está procurando o Trump. E eu vou te falar uma coisa. Em 2000, 2001, ele estava bancarrota, tá? Ele estava se divorciando lá da Ivana, que levou ele ao ringer, como nós chamamos, levou ele à falhita. Calma que vai dar spoiler. Eu sabia que tu ia ficar irritado com essa pergunta. Então, isso aqui é o spoiler, galera, do PI de terça-feira. Vocês vão entender quem é Trump, quem é a primeira ex. Vocês vão entender o que está acontecendo e vocês vão entender que Trump, no nascedouro do BRICS, era um ninguém. Que Trump foi visto como alguém e, infelizmente, botou os pés pelas mãos. Já temos um PDF de 14 páginas, vai para as 20 agora, né? Do Trump. Sim, absolutamente. Isso. O problema, Cassandra, é que tem gente que é assim, ó. Ele pega a notícia. Chimarrão. Ah, o chimarrão? Só existe porque o Trump deixou. Tá. Água com gás. Água com gás foi aperfeiçoada. Ou seja, tudo que o cara vê é do Trump. Irmão, esquece o Trump e começa a aprender política. Que aí tu vai conseguir entender o que está acontecendo com o Trump. Pessoal, o que está acontecendo com a Cassandra, ela está sendo tentativa de hackear. Só isso, esquece, fica tranquilo, daqui a pouco volta. A Ana Carolina Magalhães tu colocou, tem canal americano no Telegram pedindo dinheiro para ajudar o Trump. Ô, Ana, me manda esse print, por favor, que eu vou me divertir muito, cara. Me manda para mim, que é melhor que o Trump. Imagina, Pix pelo Trump. Envie $50 para ele pagar a gasolina do avião. Eu vou me divertir demais. A gente tem que começar a aprender que cada país é um país. Eu adoro algumas coisas que os americanos fazem, por exemplo, a pesquisa. Eles fazem pesquisa em tudo. Qualquer coisa que você quiser aprender, os americanos sabem fazer. Só que, ao mesmo tempo, qualquer coisa que você quiser fazer, os americanos vão te trair. Ponto. Acabou. Americano trai, sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Quem entra num negócio com os americanos sabe que vai ser traído. O problema é que o Trump entrou num negócio com russo e árabe. Russo e árabe, sabendo que ele ia trair, deixou a cama pronta. E ele caiu. Então, assim, BRICS Estados Unidos é antagônico. Ponto. Ponto. Isso. Me entenda. Cassandra, o BRICS a gente engloba o quê? 60% da população? Mundial? É. Eu acho que é mais porque são os maiores países, não é? A África do Sul, é a Rússia, o Brasil. A China e a Índia vai para metade, né? É uma desgraça. A China bota 2 bi, a Índia bota mais 2. Eu sei que através do BRICS nós praticamente movimentamos gasolina, gás e comida em total de mais ou menos uns 78%, 79% do mundo. Com o PEP, não é? Temos o PEP. Então, eu quero que as pessoas entendam a primeira coisa. Você tem de um lado, vamos botar 60%, botar ali 70%, 74%, não importa. Vocês vão entender onde eu quero chegar agora. Vamos colocar de um lado o BRICS. E aí o BRICS está aqui desse lado com 60% da população mundial. É mais, tá bom? Do outro lado, a gente tem aqui uma tacinha bonitinha, que é o outro lado. Europa e Estados Unidos. Cassandra, se você é uma empresa que quer vender produtos, qual dessas duas corporações tem mais chance de comprar produtos? Eu respondo, é o BRICS. Por quê? Porque cada vez que aumentar $1.000 a renda per capita das pessoas, as pessoas têm que comprar alguma coisa. Nos Estados Unidos, os caras têm tudo. E não só, porque eles não obrigam você a aquela coisa do dólar comercial. Me entenda? Então, a sua chance de perder na negociação é muito menor que se você fosse pelo antigo sistema. Então, existem uns pluses aí. E outra coisa, ela não desobriga você, o BRICS, é só criar aquela coisa. Você pode criar o que você quiser. Ele volta a ser, em vez de um produto único daquele país, que eles podem pôr o preço que eles quiserem de exportação,
as pessoas começam a fabricar qualidade, porque não tem um só produto. Daquele mesmo produto vai ter 100, me entenda? Então, voltamos àquela coisa do varejo, voltamos àquela coisa da competição por o preço do melhor. Então, voltamos à produção mundial. Claro, e além de ter produção mundial, a gente tem os países que suprem tudo. Então, o Brasil não vai ficar subordinado a produzir o que o A ou o B querem, ele vai produzir o que ele produz de melhor, porque mercado para vender vai ter. Se a gente produzir um monte de soja, a China e a Índia compram. Beleza. E a China e a Índia produzem telefone celular, computador, não sei o quê, e a gente compra. Então, assim, o que acontece é, cara, nós vamos não. O BRICS já deu-lhe uma paulada, e aí eu sabia que havia a Agenda 2030. Cara, a Agenda 2030 foi esfacelada. Sim. Cassandra, eu queria que você falasse agora um pouquinho. É muito difícil a gente falar de todos os países soberanos porque é grande, né? O Dr. Carlos Schneider fez uma pergunta maravilhosa na live da ANB. Fala para nós lá um pouquinho do NAM, daquele... O NAM. Então, o NAM, o NAM, na verdade, é o Non-Alignment Movement, um movimento não alinhado, tá? O que ele faz? Ele é exatamente como... Você sabe que é engraçado, porque ele é o espelho das Nações Unidas, na verdade, se nós formos ver, que é bem interessante, porque o NAM, ele já existe, e até que eu fiz um joguinho lá no grupo uns meses atrás, mas ninguém se deu conta disso. Eu acredito que aquele tribunal de Nuremberg, na verdade, tem a ver com o NAM, tá? Porque o NAM hoje é o Tribunal Supremo da Soberania. E ele tem um endereço que não é divulgado. Então, o que acontece? Foi feito na Iugoslávia, a primeira reunião, e o tribunal deles, ele se parece muito com Nuremberg, e até que, naquela época, nós vamos lá atrás, que era na Bavária, Bavária é a Rússia, tá? Então, tem umas coisas aí que eu preciso investigar mais a fundo para saber se o que eu estou pensando é bem verdadeiro. Então, o NAM, eles são o corpo soberano das Nações Unidas. E dentro do NAM, nós temos vários países. Incluso, tivemos a Cuba dentro, tivemos a Argentina, tivemos muitos países dentro. Então, eles não se envolvem, só que eles caem em cima das Nações Unidas, tipo uma pedra, tá? Eles não se gramam um ao outro. E a ANAM, ela tem acusado e trazido abaixo as Nações Unidas de um jeito, porque as Nações Unidas, ela tem que defender a soberania, só que nos últimos anos eles têm se envolvido em politicagem, e não pode, tá? Então, foi quando a ANAM entrou, porque a ANAM não é de agora, a ANAM é bem antigo, meninos. Eu sei porque eu já tive reuniões com o pessoal deles, e eu acho que são de 1950. Deixa eu ver aqui. Vou te dizer para não incorrer erros. Então, foi em Belgrado, em 1961. Entendem? Então, o que acontece? Eles são um dos maiores, eles são muito maior que as Nações Unidas, só que eles não são um movimento, eles não são uma organização que é divulgada, tá? Porque eles defendem a soberania. Então, eles têm 120 Estados-membros. Incluso, o Brasil estava na linha eles estavam como observantes. Eu não sei se depois eles foram para frente. E até nos anos 70, a ANAM teve um papel muito interessante em Cuba. Então, nós temos que entender que, quando você começa a ler os documentos da ANAM, você começa a se perguntar certas coisas, porque você vê que o Fidel Castro foi o presidente da ANAM durante um tempo, teve
Nicolás Maduro também esteve envolvido. Então você começa a se perguntar, mas putz, o que está acontecendo? Eles não são uma pessoa ruim, não são coisa, mas vamos lá entender um pouquinho sobre corporações. Quem é que criava a monopolia dessas corporações? Então é muito interessante, nós sabemos porque nós estamos vivendo, todo mundo nós chamamos ele da Matrix. A Matrix é o que nós pensamos que é, que não é. Depois temos o mundo verdadeiro. Então nós estamos vivendo entre o Estado soberano, nós mesmos temos um morto-vivo e nós somos nós vivos, me entenda? Então fica complexo de nós podermos explicar isso, mas como eu já sou tão habituada a tudo isso, para mim, eu viajo de um lado para o outro sem problemas. Só que é complexo. Ana, depois eu vou mandar, tem até um livro muito interessante sobre isso, que é bem interessante. Rui, depois eu vou te mandar um livro muito interessante, que foi um dos primeiros livros que eu estudei quando estudei soberania, foi quando o sistema bancário foi posto em lugar. Então, eu quero que as pessoas entendam, a primeira coisa é a seguinte: toda vez que você recebe uma informação, você tem que entender o alinhamento da pessoa, ou do jornal, ou do país, não importa. Acabei de comprar aqui 3 maravilhas da ditadura militar, para mim entender a ditadura militar. O livro mais legal de todos é um livro escrito por uma pessoa totalmente de ideologia esquerda. Só que se eu coloco esse filtro, a informação alinha. Por que ela alinha? Porque ela está falando as coisas de um jeito tendencioso. Se eu entendo que ela vai ser tendenciosa, eu dou uma consertada. Por isso que aqui no Jornal Conservador a gente sempre fala, não acredita em mim, não acredita na Cassandra, vai pesquisar, caramba. Porque o que acontece? Quando você pega a minha ideia, você pega a construção da Cassandra e você vai criar a sua, você fica mais inteligente e você vai contribuir vindo para cá fazer uma pergunta inteligente. E a gente vai mudar. Por isso que eu sempre digo, juntos criamos um conhecimento muito maior. As pessoas querem tudo mastigado, como dizia o advogado, me convence. Eu não quero convencer absolutamente ninguém. Estudem e tomem o lado de vocês, porque entendam, o 2023 eu vou falar a frase que o Bolsonaro falava, que era: conhecereis a verdade, ela te libertará. E ao segundo passo eu vou falar para você: o tamanho da tua escravidão se limita pela tua ignorância. Se tu é um estúpido em política, você é um escravo fácil do sistema. Porque aí eu pego e coloco Bolsonaro e Trump no mesmo evento, digo que eles são super amigos e você acredita. Não funciona a vida política assim. O Bolsonaro não pode chegar lá e dizer: eu odeio o Trump. Cara, é briga. Vocês querem uma luta, uma guerra mundial de verdade? Bando de gente boa. Não, irmão. A gente tem que chegar a ser político. Eu não saio na rua e olho pro meu vizinho e digo: cara, tu é um idiota. Quer dizer, eu faço isso, mas não faço, não é legal. Aí eu brigo com o meu vizinho. E aí, quando eu quero que o cara tire o carro para eu poder estacionar o caminhão porque está chegando um móvel mesmo, ele não... Ou seja, política da boa vizinhança existe em todo lugar. Diplomacia. Por que o Bolsonaro vai chegar lá e vai dizer: agora, os seguranças do Bolsonaro podem dizer: olha, a gente está meio desconfiado, preferimos que o fulano, o ciclano e o beltrano não venham no mesmo evento que o Bolsonaro. Mas aí o Trump não vai poder vir. Não, então a gente não vem. Não, então vamos pegar o cara mais importante e botar na plateia. Quem é o cara mais importante? Os dois estão de férias. Os dois têm dinheiro para viajar. O Trump... os dois estão morando lá. Os Estados Unidos inteirinho é interligado por avião dia e noite. Tu chega de um lugar para o outro lá rapidinho. O Laranjinha, inclusive, ele tem avião. Ele não estava lá na plateia. Ele não estava no microfone. Ele estava num vídeo. E o presidente Bolsonaro estava lá. O que isso significa? Para mim, vou te dar um spoiler e puxar o final, porque cheguei atrasado, peço desculpa, Cassandra, que te deixei esperando, mas não tem problema. Domingo é uma loucura gigantesca, eu preciso já sair. Quarta-feira nós vamos falar de intervenção e eu já vou puxar a Cassandra para te marcar o próximo passo, mas o PI vai ser sensacional. Prepara a bunda que vai ser 3 horas de PI. Prepara. Tem tanta coisa para acontecer amanhã que vocês não têm noção. Então, o que acontece? O Bolsonaro não pode chegar lá e chutar a barraca. Agora, os Estados Unidos, ele tem 2 forças principais: os escravocratas e a soberania. Os escravocratas, você vai colocar republicanos, democratas, parte do FBI, parte da CIA, parte dos militares.
Agora, os soberanos, você vai colocar a parte linha dura dos pentágonos e muita gente boa que não pode se expor. Na escolha final, quem sentou na plateia foi o Bolsonaro. Quem foi ovacionado de pé foi o Bolsonaro. E quem era a estrela principal do cartaz, que estava na frente de todo mundo, foi o Bolsonaro. Quem quer se virar lata e achar que Fanta é melhor que Guaraná, que seja. Eu sou Brasil. Eu tenho certeza plena e absoluta que, pelas minhas declarações aqui, para o povo entender quem são os Estados Unidos, eu só entro lá se eu tiver um passaporte diplomático. Nunca mais vou botar os pés nos Estados Unidos. E não tenho o menor problema. Se uma pessoa retomou o amor pelo nosso país, tá pago esse negócio. Mas tenho certeza plena e absoluta, eu nunca mais boto os pés nos Estados Unidos, porque o passaporte não vai ser dado para mim. Falei alguma bobagem, Cassandra? Não, com certeza. Eu não preciso de visto porque eu tenho visto permanente. Mas... Depois eu consigo o passaporte soberano com a Cassandra e a gente conversa. Isso é papo para segundo semestre. Hoje, deixa eu falar um pouquinho mais do NAM, porque tá bem? Caímos? Eu acho que fiquei eu ou eu caí. Não sei. Vamos lá ver. Eu acho que estou eu. Eu acho que foi o Rui que caiu, pode ser? Me manda um oizinho aí para ver se fui eu que caí ou foi o Rui. Estou confusa aqui. Ótimo. Então, voltou. Então, eu encontrei um artigo que eu escrevi sobre a Ana, sobre a minha primeira reunião com a Ana, e vou ler ele para vocês, tá? Porque eu achei que é bem interessante. Aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Então, aqui, tá? Tá aqui. Então, os princípios do movimento dos não alinhados é respeito mútuo pela integridade territorial e soberania de cada um, não agressão mútua, não interferência mútua nos assuntos domésticos, igualdade e benefício mútuo, coexistência pacífica. Depois da minha primeira reunião, o artigo que eu escrevi, que nós estávamos lá juntos com eles, os princípios não alinhados reconhecem os países soberanos como civilizações, olha a palavra, civilizações independentes, cada um com seu próprio caráter nacional único, e condenam o colonialismo em qualquer forma que suprima as culturas nacionais do povo. Tá? Isso foi na nossa conferência. O movimento dos países não alinhados condena os males decorrentes da dominação estrangeira, que é uma negação dos direitos humanos fundamentais e a deprivação da soberania. E as organizações coletivas e tratados que servem os interesses das grandes potências, incluindo dos Estados Unidos, ao exercer pressões sobre outros estados. A Aliança NA exige a transição de uma velha ordem baseada na dominação para uma nova ordem baseada na cooperação, liderada por forças nacionalistas emergentes que rejeitam o neocolonialismo e defendem a liberdade e prosperidade dentro da soberania. Esse movimento geopolítico é impulsionado por um despertar massivo do povo, pois os povos estão a tornar-se cada vez mais conscientes e a sensibilização dos povos está a tornar-se uma grande força moral capaz de exercer uma influência vital no desenvolvimento das relações internacionais ao afirmar a vontade de seus povos. A Aliança NA declara que a causa primária do desrespeito ao direito internacional que viola os direitos humanos é a ideologia modernista do globalismo, descrita como uma agenda de interesses geopolíticos que impõe o neocolonialismo através do centro de poder significado por centralização da governança internacional, incluso dentro das Nações Unidas. A política do non-alignment, que define a Aliança NA, é declarada com a luta contra o neocolonialismo,
globalista definido como todas as formas de dominação ou hegemonia estrangeira imposta através dos centros do poder de organizações e tratados mal concebidos. Ele define a ameaça globalista como unipolaridade e unilateralismo, impondo dominação geopolítica, e define a solução nacionalista como multilateralismo de estados independentes para a promoção de um mundo multipolar. Nós condenamos o globalismo como globalização que impõe desigualdade e promove o nacionalismo como uma ordem mundial multipolar para a segurança e bem-estar de nossas nações. Então, isso é não, meninos. Eu acho que isso explicou tudo. Isso foi depois da minha primeira reunião com eles. Nós tivemos uma conferência e foi quando eu me dei conta de quem eles eram. Eles estão ligados ao único Tribunal Supremo soberano. Eles têm a própria universidade deles. É uma organização fantástica. Eu falei que se eu hoje tivesse a oportunidade de voltar para o meu trabalho, eu iria para lá. A oportunidade ela tem, ela não quer, tá? Porque os convites não existem, não podem existir. Eu vou explicar para as pessoas de uma maneira mais fácil. Sabe o que é a NAN? É aquele potinho de leite que tu dá para o bebezinho crescer. Não. Entendeu? NAN é uma organização onde vai pegar todos e vai transformar em gente grande. NAN é que nem o Jornal Conservador, o Rui e a Cassandra, que trata vocês que são crianças na política para vocês virarem adultos. Quando a gente diz, ei, não existe bem e mal, não existe super-herói, ninguém vai aparecer com uma capa e uma cueca por cima da calça e dizer, estamos salvos! Não. É um trabalho duro, é um trabalho demorado, é um trabalho tortuoso. Só que depois que você pega gosto, aí você não para, porque é viciante. É isso, você sai num domingo para fazer compra e a única coisa que você consegue fazer é olhar livro para fazer pesquisa. Você sai correndo do negócio para você vir fazer uma live. Você vai sair daqui agora para uma outra reunião, que é o que eu vou fazer, pensando somente nisso sempre. É simples. Então, assim, pessoal, eu vou ter que terminar, porque eu preciso sair. Não tem condições. Cassandra, de novo, desculpa, meia hora de atraso é indelicado. Comprem os ingressos, São Paulo está bombando, foi mais uns 4 ou 5 para a fita agora, durante a live, por isso que eu estava aqui. Mas vocês estavam em boa companhia enquanto a Cassandra falava, por que eu vou falar? Eu só atrapalho. É uma explicação gigantesca do que é Canaã e eu comparo com leite infantil. Vai ser um evento muito bacana, estamos preparando uma palestra muito bacana, vamos ter várias coisas que nós vamos explorar, que vão acontecer nos próximos meses quanto isso do movimento da soberania. Então, vai ser assim, um evento bacana. Vai ser uma palestra, vamos começar com uma palestra de 1 hora e meia lá, e depois dessa palestra nós vamos almoçar e vai ter um bate-papo onde vocês vão poder nos conhecer um pouquinho melhor, vão poder conversar conosco. Se tudo der certo, tem um cara que vai para lá, que vai ter um evento ao vivo, eu e ele vamos lutar com o juiz, com torcida, foto. Vai ser, cara, São Paulo vai ser tudo de bom, já tem inclusive ameaças de luta lá, então eu estou preparado, estou treinando todos os dias. Nós estamos com... Ô, Gisele Coelho Neto, Curitiba já está agendado, chama no WhatsApp, Curitiba já está agendado, é dia 8. E eu já confirmei presidente. Quando? Curitiba é dia 8, né? Não, dia 2, dia 2. Curitiba é dia 2. E eu acho a Beatriz falou de Brasília, depois a gente falou de Brasília, eu quero dizer o seguinte, Brasília vai ser um piquenique na frente do Alvorada. Eu vou estar na Europa, mas se nós conseguimos Michele e Bolsonaro nesse piquenique, eu sou lá. Quem sabe a gente faça Brasília. E aqui meu pedido ao pessoal do Planalto que nos segue, manda para o General Heleno, manda para o Mourão, quem sabe comemorar o meu aniversário, dia 9 de maio, lá em Brasília, fazendo uma reunião do Jornal Conservador. Pessoal, vai ser um prazer, vai ser uma honra, né? E eu pegarei o primeiro voo lá, de onde eu estiver, lá do outro lado do mundo, porque eu vou estar lá do outro lado do mundo, mas será um prazer estar presente. Ô, Meg Zanetti Pelícia, chama ali, Balneário Camboriú é dia 18 agora, meu irmão. Meninos, então, nós vamos se despedir. Nós, porque o Rui tem um compromisso, eu também tenho outro compromisso, eu preciso acabar o jornal, o nosso jornal, a nossa edição.
Eu ainda estou trabalhando nela porque a semana toda nesse evento, estamos planejando o evento e, infelizmente, são poucas mãos para muita coisa. Inclusive, hoje nós tivemos uma enxurrada de compra de ingressos, está bombando e ele só foi lançado ontem. E estamos tentando nos organizar para deixar tudo prontinho para vocês, tá bom? Então, nos vemos terça-feira. Terça-feira vai ser uma live fantástica, como sempre. Vai ser muito bom. Estamos com umas bombinhas aí, e não é bomba do chimarrão ali do Rui, são outro tipo. Pessoal, curte, compartilha e já marca, porque o Pi de terça-feira vai pegar fogo. Tem filha entregando o pai. Na Câmara de Congresso. E o cara é amado no mundo inteiro. Beijo no coração de todo mundo. Cassandra, sempre uma honra. Curte, compartilha. Cá, tá contigo, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que eu já falei. Um prazer, meninos. Hoje são 2 lives num dia só, mas são pro bem de todos, não é? Beijo. Tchau.